Olá, olá pessoas! Tudo bom com vocês? Tudo jóia? Tivemos que antecipar nossas férias, né? As férias foram agora no mês de abril, então julho estamos nós lá. Espero, né, que nós já possamos estar de volta em sala de aula. Mas, nesse nosso primeiro momento de volta de férias, né, continuamos nesse formato aqui à distância. E vamos tentar fazer o melhor possível a partir disso. Beleza? Vamos tentar dar sequência aqui no nosso ano para não ficar atrasado com relação aos nossos conteúdos, certo? Pessoas, então essa aula ela é mútua, continua sendo mútua, então tanto para o curso da medicina quanto para o aprofundamento, a aula é a mesma. Então eu planejei o ano de vocês para esses primeiros meses, os conteúdos serem similares, tá? Então, independente da turma que você tá do avançar, o nosso conteúdo de biologia ele tá regulado, ele tá igual, e vai ficar assim até o final da genética, pelo menos, tá? Então, esses primeiros meses as aulas de vocês são as mesmas. Depois eu vou dar uma bifurcadinha porque eu vou dar focos diferentes para vocês, certo? Aqui eu vou trazer a temática da bioenergética com vocês. Eu falei que a biologia celular ela terminou, né? Nós conseguimos concluir a biologia celular, falamos sobre tudo que era necessário. Mas, dependendo de um ponto de vista, eu até posso encaixar a bioenergética dentro da biologia celular. Eu particularmente não gosto. Eu acho que todos esses assuntos que eu vou comentar hoje e na próxima aula com vocês, eles estão dentro da bioquímica, não necessariamente da biologia celular. Nós tratamos a bioquímica celular, né, no começo do ano, mas como era muito começo, muito primordial, não compensava eu falar sobre bioenergética naquele ponto. Vamos tratar agora. Por quê? Porque a bioenergética vai depender de organelas. Então a gente precisava entender as organelas que tem no nosso citoplasma. E agora, quando eu falar que determinada reação acontece em tal lugar, vocês já vão estar um pouquinho mais situados, ok? Bom, galera, então é o seguinte: o que é a bioenergética? Bom, bio quer dizer vida, energética deve remeter à energia. Então a bioenergética vai ser o que? Isso mesmo que vocês pensaram. Vai ser o conjunto de processos que vai envolver uma molécula em específica do meu organismo, tá? Que é a molécula da energia química, certo? Então a bioenergética vão ser todos os meus processos que vão envolver a molécula energética dos seres vivos. A molécula energética dos seres vivos nós chamamos de ATP. Tá? Então a siglazinha ATP remete a adenosina trifosfato. Tenho certeza que todos vocês já ouviram pelo menos falar sobre essas três letrinhas juntas. Tá? Então elas são a fonte de energia do meu corpo, tá? Energia química. E aqui eu trouxe para vocês, mais a nível de curiosidade, como que é a molécula de ATP vista, como que é o esquema, né, da molécula de ATP, a fórmula da molécula de ATP. Você vai ter aqui uma ribose e você vai ter uma adenina. Opa, peraí, cacete, isso daqui é quase igual a um nucleotídeo, não é? Exatamente, ó, um grupo fosfato ligado a uma pentose, no caso uma ribose, ligado a uma base nitrogenada. Então é muito parecido com um nucleotídeo. O que a molécula de ATP vai fazer? Eu vou pegar esse meu nucleotídeo e adicionar dois outros grupos fosfato. Tá? Tenho uma adenina, tenho uma ribose e eu vou ter três grupos fosfato. Então, adenosina trifosfato, certo? Essa é a molécula que vai dar energia química para nós. E aí você pode perguntar para mim, professor, como que isso vai ser possível? Seguinte, como que eu consigo essa molécula? Por quê? Vocês podem estar se perguntando assim, pô, peraí, eu consigo energia e eu gasto energia. Se todos esses processos envolvem ATP, como que isso pode ser possível? Como que isso se desenvolve? Se desenvolve, gente, da seguinte maneira, ó. Eu vou ter conversões de duas coisas. Aqui eu tenho ATP
a molécula que eu acabei de mostrar para você, adenina aqui em cima, ribose 3-fosfato. Eu consigo esse ATP a partir de uma outra molécula que chama ADP, que é adenosina difosfato. Então, eu vou pegar esse ADP que tem no meu meio celular, tá? Isso é um componente da minha célula. O ADP ele está em todo o meu citoplasma. Na hora que eu pego esse ADP e junto ele com um fósforo, eu ligo um terceiro fósforo aqui, de ADP vira ATP. Tá? Então eu consigo energia a partir do momento que eu pegar o ADP que tem no meu citoplasma e juntar com um terceiro fósforo que também tem no meu citoplasma. Lembra a nossa aulinha de sais minerais, quando eu falei da importância do fósforo? Exato. Então o fósforo, um sal mineral presente na minha célula, coloquei para vocês, ele é importante para formar o grupo fosfato e para formar a minha molécula de energia. Sim. Então quando eu pego o ADP do meu citoplasma e consigo encaixar uma terceira molécula de fósforo, eu formo o meu ATP, formo a energia química que eu preciso. Lógico, para fazer isso eu retiro a energia dos meus nutrientes, certo? Então, eu vou ter uma via. Sempre que eu produzir energia na minha célula, eu quero que vocês saibam que isso daqui aconteceu. Sempre que eu falar que determinado processo gera energia, é porque o determinado processo em questão ele é capaz de pegar esse ADP, juntar um fósforo a mais, formar ATP. Agora, eu posso também simplesmente chegar aqui, tá vendo essa ligaçãozinha aqui? E eu, quebro essa ligação. A hora que eu quebro a ligação do terceiro fósforo, essa minha molécula vai deixar de ser uma molécula de ATP, porque perdeu o fósforo, e vai voltar a ser uma molécula de ADP. Então, sempre que eu quebro a ligação de um fósforo da molécula de ATP, ela passa a ser ADP. Então, quando isso daqui acontece, é porque eu gastei energia. Então, sempre que vocês virem que determinado processo ele necessita gastar energia para acontecer, o gastar energia é justamente isso. É você vir aqui, quebrar essa ligação, converter de novo a molécula de ADP em ADP. De ATP em ADP, perdão. E aí você vira para mim e fala: cacete, professor, mas você jura para mim que é isso? Sim. Como que é possível só eu mexer com um ou outro fósforo e essa minha célula tem energia? Vocês vão ver isso com o Ivan e com o Vitor. Quando eu quebro uma ligação química, eu libero energia. E a energia do ATP eu libero na forma de calor. A hora que eu venho aqui e retiro esse terceiro fósforo, eu libero uma quantidade de calor absurda para minha célula. E aí vocês vão ver em física que energia é conversível. Eu vou pegar aquela energia térmica proveniente da energia química e aí eu vou converter no que a minha célula precisar fazer. Certo? Então, energia por quê? Porque a partir do momento que eu quebro a molécula de energia, por quê? Porque a partir do momento que eu quebro essa reação, eu libero calor, esse calor vai ser utilizado pela minha célula no que for necessário. Beleza? Então, a bioenergética é tudo que envolve essa nossa imagem. Tá? Tudo que envolve os processos nos quais eu consigo, a partir da minha molécula de ADP, juntar um fósforo e formar a molécula de ATP, e os processos onde eu consigo, a partir dessa minha molécula de ATP, quebrar uma ligaçãozinha, liberar calor, voltar a ter o ADP, e junto com o ADP eu libero o que? Energia para essa minha célula. Ok? Todos os processos que envolvam essas minhas duas moléculas, a conversão de uma em outra, eu trato como bioenergética. Para nós aqui vai interessar 3 processos em específico, tá? A fotossíntese, a respiração e a fermentação, ok?
eu vou tratar primeiro agora com vocês sobre a fotossíntese, tá? Porque eu acho que é uma questão um pouquinho mais lógica, vocês vão ver como que eu quero trabalhar, tá? Então, nosso primeiro evento bioenergético vai ser a fotossíntese. Beleza. A fotossíntese, se vocês virarem para mim e falar, pô, professor, você tem como resumir tudo o que eu preciso saber de fotossíntese em apenas uma linha? Eu falo, tem. Óbvio, é essa primeira linha que está aqui para nós. Só que com toda a certeza do mundo, se eu responder isso daqui para a pergunta de vocês, vocês vão me mandar tomar no cu, tá ligado? Óbvio, até com uma certa quantidade de razão. E aí vocês falam, tá, demorou, professor, eu vou te dar mais 2 linhas para você tentar fazer eu entender o que é fotossíntese. Beleza. E aí eu coloco isso daqui, ó. A fotossíntese, ela é a conversão de energia luminosa em energia química, realizada pelas plantas. Essa minha energia química, ela vai vir na forma de glicose, tá? Ela ainda não vai vir na forma de ATP. Nós vamos entender por que depois, tá? A glicose é a molécula a partir da qual eu vou gerar aquele meu ATP. Então, através da luz, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir pegar a energia que a luz me dá, vou conseguir transformar ela na minha molécula precursora de energia química, tá? Isso daqui é a definição que vocês veem na maioria dos livros didáticos, né, dos materiais didáticos. Então é assim que é interessante que vocês lembrem, tá? Eu vou converter luz, vou converter um tipo de energia em outro tipo de energia. Aqui no caso, energia luminosa em precursores de energia química. Beleza? Bom, onde que isso vai acontecer? Nos cloroplastos. Nós ainda não falamos das células vegetais, mas na célula eucarionte vegetal você vai ter uma organelazinha a mais, que são justamente os plastos. Dentre os plastos você vai ter os cloroplastos. É lá que vai acontecer o processo fotossintético, graças ao fato de eles terem um pigmento chamado de clorofilase. Se vocês até quiserem anotar aí, não existe somente um tipo de clorofila, existem 2 ou mais. Existem clorofila alfa, clorofila beta, e aí a gente pode tentar até subdividir um pouco mais, mas não é necessário. Então, esse meu processo de conversão vai acontecer dentro dessa minha organelazinha aqui, graças à presença desse pigmento, e aí a gente já vai ver um pouquinho mais sobre ele. O que eu preciso para isso acontecer? Bom, primeiro, já que eu vou converter um tipo de energia, eu preciso da luz. Tá? A energia luminosa está presente na luz. Eu preciso dessa energia, obviamente. Como que a planta consegue? Ela capta essa luz através das folhas. Tá? Essa luz ela tem que bater nas folhas da planta. Além disso, olhando a reação, a minha planta ela precisa de 2 outras coisas. Tá? Ela precisa de gás carbônico, que ela vai pegar através dos estômatos, que são estruturas que também ficam nas folhas, e ela precisa também de água. A água aqui ela vai pegar através da raiz, ela pega essas águas do solo lá na raiz, manda para cima também na região da folha. Tá? Os cloroplastos estão todos concentrados na região foliar. Então a luz vai bater já diretamente na folha, o gás carbônico eu vou pegar através dos estômatos que estão nas folhas, e a minha água vai subir da raiz para as folhas, porque é lá que a mágica acontece, certo? Então sabemos o que eu vou fazer, vou converter energia luminosa em energia química, sei onde eu vou fazer tudo isso, nessa minha organela citoplasmática, sei o que eu preciso para fazer tudo isso. Bora fazer? Bora fazer. Antes é importante nós termos consciência de que o meu processo fotossintético ele é dividido em 2 etapas, tá? Ou em 2 fases, como o pessoal costumava dizer antigamente, e eu abomino essa ideia de tratar a fotossíntese como fases, tá? Existe a etapa química e a etapa fotoquímica, beleza?
Antigamente o pessoal chamava a etapa fotoquímica de fase de claro e chamava a etapa química de fase de escuro, tá? Por que que eu não gosto disso? Porque isso pode levar o aluno a um desentendimento, tá? E você vai falar que, nossa, a etapa fotoquímica, fase de claro, ela acontece única e exclusivamente durante o dia, e aí a etapa de escuro, né, a fase de escuro, ela só acontece durante a noite, e isso é um pensamento errado que nós temos. A etapa fotoquímica, ela recebe esse nome porque, sim, de fato, ela depende da luz para acontecer. E se ela depende da luz para acontecer, obviamente ela só vai acontecer de dia. Tá? Ela não vai acontecer em períodos noturnos. Agora, a minha etapa química, ela não necessita da luz. Então não é que ela acontece no escuro, é só que ela não precisa de luz para acontecer. Eu tenho plantas que estão já na minha etapa de escuro 2 horas da tarde, tá? Com o sol lá em cima e a minha planta já está realizando as suas reações de escuro. Tá? Então guardem o nome de etapas. Guardem a etapa fotoquímica e guardem a etapa química, por favor, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Bom, aqui então só um esqueminha rapidão para a gente entender o que está acontecendo na minha planta. A luz do sol está batendo aqui nas folhas, junto com a luz do sol batendo nas folhas, eu vou ter a absorção de CO2, também pelos estômatos dela, e eu vou ter a subida de água através das raízes, tá? Essa absorção de CO2 e essa entrada de água através das raízes é muito interessante e é muito bacana. Só que nós vamos ver isso quando a gente falar de botânica, tá? Quando nós falarmos de fisiologia vegetal. E de quebra, olha só que legal que a gente não comentou, tá? A gente ia deixar para falar depois, mas já que está aparecendo, vamos falar. De quebra, eu tenho a liberação disso daqui, ó. Eu tenho a liberação de gás oxigênio. Importante para quê? Para a respiração dos seres vivos, inclusive da própria planta. Certo? Bom, vamos começar, gente? Vamos começar então entendendo um pouco do cloroplasto. Como eu disse, eu optei por deixar a célula vegetal antes da gente entrar em botânica. Vou abrir um parênteses aqui só para falar da estrutura onde vai estar acontecendo tudo isso. Nós temos aqui o cloroplasto, que é uma organela granular, no formato de como se fosse um feijãozinho. Passei a faca no cloroplasto, olha só o que eu vejo lá dentro. Esquece esse monte de seta e foca só em 2 coisas para mim, por favor. Foca nesses discozinhos, tá? Nesse monte de disco que é o tilacoide, que são os tilacoides. O conjunto de tilacoides forma o grânum, mas tudo bem. Foca nesses disquinhos e foca nesse espaço interno, tá? O espaço interno do cloroplasto, que é o estroma, beleza? Então saibam que nessa minha organela eu vou ter o espaço dos tilacoides e eu vou ter o espaço do estroma, beleza? Bom, agora vamos começar de fato com a minha etapa fotoquímica ou as minhas reações de claro. Como foi dito para vocês, essa é uma etapa exclusivamente dependente da luz, então precisa estar batendo luz para essa etapa acontecer. Ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer nos tilacoides, então vai acontecer aqui nesses meus disquinhos. O que eu preciso para minha etapa fotoquímica acontecer? Eu preciso da água e eu preciso da luz. Ah, professor, não preciso do CO2? Não. Nesse momento eu preciso de água e luz para a etapa fotoquímica acontecer. E na etapa fotoquímica eu vou ter 2 eventos que são muito importantes. Eu vou ter a fotólise da água, ou seja, eu vou pegar essa minha molécula de água e eu vou quebrar ela. Ah, professor, para quê? Calma que a gente já vai entender. Então, um evento importante é a fotólise da água e o outro evento é a fotofosforilação, onde eu vou obter ATP, opa, minha molécula de energia e eu vou obter o NADPH. O NADPH, ele é uma molécula que a gente chama de aceptor de elétrons. Ele vai pegar hidrogênios e elétrons livres para mim, beleza?
Então eu vou quebrar minha molécula de água, eu vou obter energia e eu vou obter esse aceptor de hidrogênios aqui. Olha só, meu Deus, calma aí, calma que parece um monstro de 7 cabeças, mas não é. Vamos com calma que a gente vai conseguir entender sem problemas. Olha como que funciona a minha etapa química. Essa minha setinha amarela é a luz, tá? Então foi lá, o sol nasceu, vieram os primeiros raios de luz e incidiram nessa minha folha, certo? Hora que a luz incide nessa folha, ela vai trazer consigo o que? Energia, tá? Ela vai trazer muita energia luminosa aqui. E essa energia luminosa, ela vai bater lá nos tilacoides e vai chegar nos fotossistemas desse tilacoide. Tá? Os fotossistemas são regiões de aglomeração de clorofila. Tenho 2 fotossistemas aqui. E aí os números têm a ver com comprimento de onda e tem a ver com energia. Não é necessário agora. Então, nasceu o dia, a luz veio, bateu nesse meu fotossistema e hora que a luz incide aqui, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar, gente, a transferir energia. Essa energia da luz vai começar a ser absorvida por esse meu fotossistema. Isso é bom em partes. Por quê? Porque como eu estou fornecendo muita energia, esse meu fotossistema ele fica desequilibrado, ele fica instável. Então, hora que ele fica muito energizado, o elétron ele adquire uma instabilidade maior e ele tende a se afastar do fotossistema, tá? Porque o elétron não gosta de muita energia, ele não fica estável em situações muito energéticas. Hora que a luz fornece uma quantidade monstruosa de energia, a tendência é que esse elétron salte para fora do fotossistema. Hora que esse elétron chega aqui e ele se distancia, ele vai ser pego, ele vai ser raptado por um receptor primário, certo? E aí esse receptor primário ele vai levar o meu elétron para um outro fotossistema, para o meu fotossistema 1. No caminho entre o fotossistema 2 e o fotossistema 1, eu tenho a conversão de ATP. Então eu consigo gerar energia. Ah, professor, como? Vocês não precisam saber nesse momento. Tá? Vocês não precisam saber nesse nível aqui. Existe um monte de reações no caminho para formar a minha molécula de ATP. Mas vocês não precisam. Entendam, recebi energia, gerei uma instabilidade nesse meu fotossistema. Essa instabilidade fez o meu elétron saltar. Hora que esse elétron saltou, ele foi pego pelo receptor primário e transportado até o fotossistema 1. No caminho entre os dois, a planta consegue produzir energia. Beleza. Hora que esse elétron chega no meu fotossistema 2, que também está recebendo um pouquinho de energia luminosa e está recebendo um elétron que em tese não é dele, isso também vai gerar uma instabilidade nesse fotossistema. Então aqui eu também vou ter o salto de elétron. Então, devido à luz e devido a elétrons em excesso, alguns elétrons desse meu fotossistema também realizam esse salto. Eles vão ser raptados por um receptor primário também, só que aí eles não vão ser transportados para nenhum fotossistema. Os elétrons desse fotossistema 1, eles vão gerar essa molécula aqui, NADPH. Tá? Eles vão reagir com essa NADP redutase e vão gerar um aceptor de elétrons, vão gerar um aceptor de hidrogênios. Beleza? Tudo bem, então recapitulando. A luz incidiu nesse meu fotossistema 2, causou uma instabilidade devido à transferência de energia, fez com que um elétron saltasse.
esse elétron foi capturado e transportado até o outro fotossistema. No meio do caminho eu tive a produção de energia. Beleza. Hora que esse elétron chegou no fotossistema junto com a energia da luz também, gerou a instabilidade nesse fotossistema que também teve o salto de elétrons. Desse salto de elétrons eu não produzi energia, mas eu produzi um aceptor de elétrons. E nós já vamos ver para o que cada um deles é importante. Ok? Todo esse processo chama fotofosforilação. Tá? Então a fotofosforilação é tudo isso que nós vimos. O salto dos elétrons e a formação das moléculas de ATP e NADPH. Professor, faltou um outro evento, faltou a fotólise da água. Exatamente, faltou. Onde que vai entrar a fotólise da água? Aqui, ó. Essa minha molécula de água, ela vai se quebrar. Ela vai se quebrar para quê? Para devolver elétron para esse meu fotossistema. Professor, por quê? Ué, esse meu elétron que saltou do fotossistema 2, ele não foi raptado e foi para um outro fotossistema? Sim. Então, peraí, aqui eu fiquei com falta de elétrons, não fiquei? Fiquei, eu não posso ficar. Então a planta quebra uma molécula de água para devolver os 2 elétrons para cá que realizaram o salto. Então isso é a fotólise da água. A planta quebra a molécula de água para devolver os 2 elétrons que saltaram para o próximo fotossistema. E de quebra libera o oxigênio para a gente. Tá? No caso o oxigênio para ela, mas libera o oxigênio na atmosfera. Ok? Essa é a primeira etapa. Tá? Essa é a etapa fotoquímica. É uma etapa onde eu tenho como único e exclusivo objetivo qual? Produzir energia e produzir NADPH. Produzir energia? Já produzi. Produzir o NADPH? Produzir também. Então, depois que a planta tem energia e NADPH, ela encerra a sua fase de claro, independente da hora que seja. Se a planta terminar a sua fase de claro 10 horas da manhã, beleza, ela já entra na fase de escuro sem problema nenhum. Tá? Então, consegui as duas coisas que eu precisava. Consegui o ATP e o NADPH. Agora eu vou para a minha outra etapa. Vou para a minha etapa química. Que agora é o quê? Agora é eu de fato montar o meu açúcar, cara. Montar a minha glicose. Na etapa química, ela não depende da luz. Não vou mais falar de energia luminosa com vocês. A luz já bateu, já excitou os elétrons, já transportou elétrons, já produziu energia em NADPH, beleza, agora eu não quero mais saber. Agora eu vou pegar esse ATP, esse NADPH e vou formar a minha molécula de glicose. Para isso, entra em cena o que estava faltando. Entra em cena o gás carbônico, certo? A minha etapa química, ela ocorre no estroma. Então veja, nos disquinhos ocorre a etapa fotoquímica e a energia, o ATP e o NADPH, eles vão dos disquinhos para o estroma. No estroma, eles vão participar aqui da minha etapa química, certo? Então, necessário o ATP e o NADPH que eu consegui na outra fase e o CO2. Beleza? A etapa química é o ciclo de Calvin. Tá? Então, aqui nós vamos rodar um ciclo para produzir o meu açúcarzinho. E aqui estamos. Caralho, professor, você está tirando nós, pelo amor de Deus. Calma, também não é tão difícil assim. Tenham calma. Vejam, em primeiro ponto, professor, eu preciso saber essa cacetada de nome aqui, em hipótese alguma, tá? Vocês não precisam saber todos. Qual vocês precisam saber? Vocês precisam saber esse nome aqui, 6-ribulose de fosfato, ou anotem aí no caderno de vocês, rubisco. Rubisco. E seria interessante vocês saberem esse PGA. Beleza?
vamos agora desmistificar esse troço que apareceu aqui. Faltava o CO2 entrar na jogada, não faltava? Beleza, então a planta abre o estômago e captura o CO2 da atmosfera. Maravilha. Hora que esse CO2 entra na planta, ele já vai direto para o estroma do cloroplasto. E hora que o CO2 chega no estroma do cloroplasto, a rubisco percebe a presença do CO2 e vai em direção dele automaticamente. A rubisco ela tem uma afinidade extrema por gás carbônico. Então, na mínima quantidade, eu já tenho a rubisco indo em direção ao CO2. Hora que a rubisco pega esse gás carbônico, eles formam esse ácido fosfoglicérico, esse PGA. Beleza, então a rubisco formou o CO2, a rubisco se ligou ao CO2 e formou o PGA. Agora o que eu preciso fazer? Bom, eu não posso simplesmente terminar aqui, não é? Porque vai ficar entrando CO2 a todo momento. A rubisco vai sempre ir atrás desse CO2. Em algum momento a minha rubisco ia acabar, não ia? Sim. Então eu preciso fazer com que esse ácido fosfoglicérico consiga voltar a ser rubisco. Esse é o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, então, é a rubisco se ligando a um CO2, formando o ácido fosfoglicérico, e aí, a partir do ácido fosfoglicérico, eu preciso voltar a ter a rubisco, para que ela possa se ligar com mais CO2 e aí o ciclo continue. Como que eu faço isso? Eu consigo fazer com que o meu PGA volte a ser rubisco gastando ATP e NADPH. Que eu produzi onde? Que eu produzi na minha etapa fotoquímica. Tá? Então aquela energia e aquele NADPH, eles vão entrar no ciclo de Calvin para fazer com que o meu ácido fosfoglicérico consiga retornar ao estágio de rubisco. Nesse caminho, olha o que a planta libera: glicose. Tá? Então no caminho para regenerar a rubisco, a planta tem a liberação de uma molécula de glicose. Então tá aí. Eu converti aquela energia luminosa que veio lá na luz que bateu na folha em um precursor de energia química. A partir dessa glicose eu vou conseguir mais moléculas de ATP. Tá? E aí a planta produziu o seu próprio alimento. Tá? Essa é a autotrofia da planta. Produzir esse meu açúcar, produzir esse meu carboidrato. E ele é produzido através desse ciclo de Calvin. Beleza? Então, retomando o ciclo de Calvin, ter uma aula assim é bom porque vocês podem parar, vocês podem voltar, vocês podem ir mais devagar até vocês entenderem. Então, produzir ATP e NADP na minha etapa fotoquímica. Beleza. Joguei esse ATP e esse NADP no estroma. Hora que a minha planta abrir os estômatos e captar o CO2, a rubisco vai se ligar a esse gás carbônico e formar o PGA. Esse PGA vai precisar ser transformado novamente em rubisco. Para transformar o PGA em rubisco de novo, eu gasto a energia e o NADP que eu produzi. Nesse caminho de converter o PGA em rubisco novamente, a planta consegue a liberação de uma molécula de glicose, uma molécula de açúcar, consegue o seu alimento. Tudo bem? E aí termina a fotossíntese. Beleza, ela fez a sua etapa fotoquímica, realizou a sua etapa química, conseguiu converter aquela energia luminosa nisso daqui, que é a energia química. Tudo bem? Aqui então o esquema mais batata possível que vocês encontram em todo lugar. O pessoal que faz mapa mental, o pessoal que faz resumo, sempre utiliza esse esquema aqui. Na fase luminosa, então, etapa fotoquímica. Na fase química, etapa química. Olha só, bate a luz, começa a etapa fotoquímica. Na etapa fotoquímica, fotólise da água. E aí,
na etapa fotoquímica eu mando ATP e NADP para onde? Para a minha etapa química. Na minha etapa química, esse ATP mais o NADPH2 percorrem o ciclo de Calvin junto com o gás carbônico e aí você tem a liberação da molécula de glicose, da molécula de açúcar da planta. Beleza? Ó, algumas coisas são interessantes da gente falar a respeito da fotossíntese, beleza? Fatores limitantes da fotossíntese e tudo mais. Bom, isso é até meio óbvio. Quais são os fatores limitantes da fotossíntese? O que ela precisa para acontecer mesmo? Luz, água e gás carbônico, não é? Então, os fatores limitantes da fotossíntese são justamente a quantidade de luz que vai bater na planta, a quantidade de água que tem no meio onde essa planta está inserida e, óbvio, a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Isso óbvio para a gente. A respeito da luz, é da hora a gente falar sobre o ponto de compensação fótico. Por quê? Essa glicose aqui, ela vai virar energia. E como que todos os seres vivos transformam glicose em energia? Todos os seres vivos não, mas como os seres vivos, como a maioria deles, converte a glicose em energia? Através da respiração. Tá? Então a fotossíntese obtém a glicose e a respiração converte essa glicose em ATP. Beleza. O ponto de compensação fótico é a relação entre a fotossíntese e a respiração. Ou seja, é a relação entre o quanto de alimento a planta produziu e o tanto de energia do alimento que a planta precisa. Ok? Então vejam aqui esse gráfico também batatosa, aparece volta e meia. Um gráfico de taxa de fotossíntese e respiração por intensidade luminosa. Vejam aqui, a taxa de respiração da planta ela é constante. Por quê? Porque depende da espécie. A fotossíntese ela aumenta conforme a intensidade luminosa aumenta até um certo ponto. Ok? Então, beleza. Essa taxa de respiração é o tanto de energia que a planta precisa. Beleza? E a curva da fotossíntese é o tanto de glicose que eu estou produzindo. Vejam só. Chega num ponto onde a curva da respiração, ou seja, o tanto de glicose que ela precisa para produzir energia e o tanto de glicose que ela produziu se encontram. Esse é o ponto de compensação. É o ponto onde a minha taxa de fotossíntese e a minha taxa de respiração é igual. Beleza? Isso depende de uma certa intensidade luminosa. Por isso que vocês veem, por isso que vocês ouvem que as plantas elas precisam de quantidades de luz diferentes. Elas precisam de quantidades de luz diferentes justamente por causa disso. Tá? Porque o ponto de compensação de algumas plantas pode ser mais para cá. Então, ó, um ponto mais para cá, ela precisava ter tido mais horas de luz. Um ponto de compensação mais para cá, ela precisava ter tido mais horas de luz. Beleza? E aí a gente vê uma outra coisa. A minha respiração nunca vai aumentar. A minha respiração ela é sempre linear. Então, eu não preciso, em tese, passar muito do meu ponto de compensação fótico. Um exemplo. Uma planta que precise de 5 horas de luz, que tenha um ponto de compensação fótico de 5 horas. Se eu for lá e fornecer 12 horas para a planta, o metabolismo dela vai mudar? Não vai, a respiração dela continua a mesma, mesmo eu tendo dado muito mais luz do que ela precisa. O que eu estou fazendo aqui no meu gráfico vermelho? Eu estou produzindo glicose. Eu preciso produzir glicose até aqui. Tudo que eu produzir de glicose depois disso, essa planta armazena na forma de amido, armazena na forma do que for mais conveniente para ela. Certo? O que ela precisa produzir para o seu metabolismo é esse ponto. O que tiver abaixo desse ponto quer dizer que o metabolismo dela está insuficiente.
ela não está produzindo tanto que ela precisa. O que está acima desse ponto quer dizer que ela está produzindo mais do que ela precisa e aí ela vai armazenar. Beleza? E uma última coisa legal para a gente falar é com relação às cores. Cores, professor? Cores. A fotossíntese, lembra que eu falei, a primeira necessidade para a fotossíntese acontecer era a presença de luz, não é? Isso. A luz que emana do Sol, o tio de física vai falar para vocês que é a luz branca. E a luz branca eu posso dividir em 7 comprimentos de onda. Lembra os 7 comprimentos de onda? Violeta, azul, anil, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Exato. Aqueles meus fotossistemas, eles vão captar a energia luminosa, não vão? Vão. Eles vão captar esses comprimentos de onda e vão absorvê-los. Só que tem um comprimento de onda que o cloroplasto quase não absorve, que é o comprimento de onda verde. Na física vocês vão aprender que o que você não absorve, você reflete. Então o cloroplasto, ele recebe a luz branca e devolve a luz verde. Por isso que a folha da planta é verde, tá? Porque é o comprimento de onda que ela não está utilizando ou que ela menos está utilizando para fazer a fotossíntese. Beleza? Galera, é isso. Então aqui eu trouxe só um exercíciozinho para a gente dar uma brincadinha, um exercíciozinho da FUVEST, falando, ó, o gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no metabolismo energético das plantas. Acerca desses gases, podem-se dizer que o oxigênio é produzido somente durante a noite. Onde que eu produzo oxigênio mesmo? Na fotólise da água, lá na etapa fotoquímica, durante o dia. Certo? Certo. O oxigênio é produzido apenas durante a noite, está errado. O oxigênio é produzido apenas durante o dia? Bom, se ele só é produzido na minha etapa fotoquímica, e a etapa fotoquímica só acontece quando tem luz, ou seja, só quando está de dia, tá certo, então, alternativa B de bola. Beleza, gente? Ficamos por aqui nessa nossa aula de fotossíntese. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês já sabem, podem me mandar mensagem, podem me perguntar, eu estou aqui à disposição de vocês. Beleza? Um beijo a todos e até a próxima.